despedir aqui, trazendo uma palavra. Eu quero partilhar com você um devocional que eu trouxe até mesmo no YouTube, a falar sobre oportunidades. Porque nós todos os dias temos oportunidades. Eu quero falar com você sobre 3 destas oportunidades que temos todos os dias. Ok? Então, já está, você está ali? Está ali. Portanto, quero falar com você sobre 3 oportunidades. Nós temos muitas oportunidades ao longo do nosso dia, mas quero falar sobre 3 em específico. Okay? Muitas vezes nós pensamos que a mudança, o avançar, o romper em nossa vida tem a ver com um grande evento que possa surgir, uma grande bênção, algo que de repente aconteceu e transformou completamente a minha vida. Pode acontecer? Pode, claro que sim. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E nós, no nosso dia a dia, temos constantemente oportunidades para que a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada no dia a dia com o nosso próximo, na igreja ou fora dela, que podemos nos aproveitar, não podemos perder a oportunidade. Portanto, quero falar sobre oportunidades. Oportunidade significa uma ocasião favorável, uma conveniência, representa a qualidade do que é oportuno. Uma oportunidade é vista como um acontecimento oportuno capaz de melhorar o estado atual do indivíduo. Uma situação que nos traga benefício. Ou seja, é uma circunstância favorável para que algo aconteça. Isto é uma oportunidade. Uma circunstância favorável para que algo aconteça. É um período de tempo, é uma circunstância, uma conjuntura, uma situação. Naquela oportunidade, por exemplo, ele não conseguiria saber o resultado. É um tempo que se dispõe, por exemplo, ainda, lá está, não fui ao cinema porque não tive a oportunidade. Isto é uma oportunidade. Ok? Portanto, eu quero ler um texto com você que está em Efésios 5, 15, 21. Ok? Como base daquilo que nós vamos falar. Portanto, tenham cuidado com a maneira como... Estava ali? Saiu dali? Efésios 5, 15, exato. Vamos lá, até o 21. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como tolos, mas como sábios. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Portanto, na versão aqui que eu tenho aqui escrito, diz assim: tenham cuidado da maneira como vocês vivem, vivendo uma vida com honra, com propósito, coragem, evitando aqueles que toleram e permitem o mal. Não sejam insensatos, mas como sábios, pessoas sensatas, inteligentes, discernentes, aproveitando ao máximo o seu tempo na terra, reconhecendo aqui a tradução do grego para aproveitar ao máximo o seu tempo. O que ele quer dizer quando você vai na origem da palavra do grego do Novo Testamento? Quer dizer que reconhecendo e aproveitando cada oportunidade e usando-a com sabedoria e diligência. Okay? Porque os dias são cheios de maldade. Não sejam tolos nem imprudentes, mas compreendam e agarrem firmemente qual é a vontade do Senhor. Então nós podemos ver aqui o ensinamento do apóstolo Paulo em palavras como diligência, propósito, honra,
coragem, sensatez, inteligência, discernimento, sabedoria, perseverança, oferecer, encher-se, cantar. Quando nós lemos todo esse trecho de Efésios, nós podemos ver aqui estas palavras. Então nós podemos ver que é um modo de viver, é um estilo de vida que o apóstolo Paulo está a nos instruir. Porque os dias são maus. Apesar dos dias serem maus, ele está a nos dizer qual é a forma como um filho amado de Deus, como um cristão, como eu e você podemos e devemos viver nossa vida. Portanto, ela está a nos ensinar o quê? Aproveitem ao máximo cada oportunidade. E sendo assim, eu quero, como já disse, quero falar de 3 oportunidades com vocês. Ok? Por que eu quero falar sobre essas 3 em específico? Por causa que estas 3 estão ligadas com o fluxo da autoridade sobre nossas vidas. Por vezes nós estamos a passar por certas situações, certos momentos, e nós estamos a orar, nós estamos a declarar a palavra de Deus, e parece que as coisas não funcionam, parece que as coisas não vão para frente, parece que eu continuamente continuo a viver a mesma vidinha de sempre, estou sempre naquele ciclo vicioso. Quando parece que estou a começar a avançar, vem Satanás, os demônios, as situações, as circunstâncias e roubam a paz, roubam a saúde, vêm e afetam as finanças, vêm e afetam o relacionamento, o casamento, e parece que andamos sempre neste ciclo. E a mudança, o que nos ajuda a romper com este ciclo vicioso, são as oportunidades que temos todos os dias e como é que nós aproveitamos elas. Como que nós agimos. São as ações de todos os dias que vão determinar de fato o que nós estamos a construir como filhos de Deus. Portanto, eu quero ler com você aqui Romanos 3:1. Romanos 13:1. 13:1. Diz assim: todos, a minha versão, vamos ficar com essa, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. E nós temos estado a falar já há alguns dias sobre autoridade, porque Deus é todo-poderoso e Ele é a autoridade suprema. É o Criador dos céus e da terra. Ele é um Deus de ordem. Ele é um Deus de organização. Para que toda a ordem seja estabelecida, é necessário a instituição de autoridade sobre pessoas. Organização. Andar em obediência às autoridades é uma questão de caráter cristão. Devemos aprender não só a obedecer às autoridades, mas a exercer com excelência a autoridade outorgada no lar, na igreja, na sociedade. Não há como servir a Deus independentemente sem estar debaixo de uma autoridade delegada por Ele. E você já vai perceber porque é que parece que eu estou a criar aqui um universo paralelo, mas você já vai perceber aonde é que eu quero chegar. A obediência às autoridades é mais importante para Deus do que o próprio serviço que lhe prestamos. Jesus foi obediente até a morte. Portanto, para que nós, de fato, exerçamos a autoridade em nossas vidas sobre as circunstâncias, situações que se fazem acontecer todos os dias, nós precisamos entender que precisamos estar debaixo do fluxo da autoridade. E é o que eu quero conferir com você aqui nesta tarde, de forma mais clara, com a graça de Deus. Portanto, todos os dias, imagine cada dia como
uma folha de um livro. Todos os dias, quando vira-se o dia, o sol se pôs, e ele então aparece pela manhã, é uma página em branco, é uma nova oportunidade. Nunca houve um dia como este, e nunca mais haverá. Todos os dias, se nós pararmos para observar, nunca houve um dia como hoje, e nunca mais haverá. Então, uma vida de êxito, cumprir a boa carreira, não tem a ver, como eu tive a dizer, com um grande evento que vai acontecer. Pode acontecer? Pode, mas não tem a ver. É sobre os pequenos detalhes, os pequenos passos tomados todos os dias. Pequenos hábitos que determinam plenamente o curso da minha vida e da sua vida, querido amado irmão e irmã. É como eu pensar que a ida ao dentista 1-2 vezes ao ano é o que garante a minha saúde bucal. É isso que garante? O procedimento pode ser maravilhoso, mas não é. É o meu hábito diário, é o que eu faço todos os dias, é o que eu decido fazer todos os dias. Escovar, passar o fio, é isto. Depois os eventos específicos, isso é só a manutenção, só a direção. Portanto, eu quero falar sobre estes hábitos diários, 3 deles, 3 oportunidades. Então, a primeira oportunidade que eu quero falar aqui com vocês chama-se a oportunidade de honrar a Deus. Todos os dias. Nunca houve um dia como este e nunca mais haverá. Então não perca a primeira oportunidade da sua vida, deste dia de hoje. Honrar a Deus. Vamos ler o que está em Provérbios 9, do verso 10 ao 12. Olha o que está escrito. Provérbios 9, está escrito assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, você sofrerá as consequências. Olha o que a versão amplificada traz para entendermos o que é o temor. Porque às vezes as pessoas olham a palavra temor e entendem que nós temos que ter medo de Deus. Temer a Deus é ter medo. Não. Ele não nos constituiu reino e sacerdócio para termos medo dele. Não. Olha o que está escrito na versão amplificada. O temor reverente. A palavra reverência entra aqui, do Senhor. Isto é, adorá-lo e considerá-lo verdadeiramente grandioso. É o princípio e a parte principal da sabedoria, seu ponto de partida, a sua essência. Portanto, todos os dias é uma oportunidade de honrar a Deus. Assim está escrito: honre a Deus com os seus bens e suas primícias de toda a sua colheita, a sua renda. E então os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Amados, nós só podemos oferecer aquilo que temos. Só podemos render aquilo que somos. Então, qual é o meu conselho para você? Como é que, Nixon, aonde que eu tenho a oportunidade de honrar a Deus todos os dias? Vou-te dizer, ao levantar-se pela manhã, não permita que a primeira coisa que você coloque em seus olhos é uma luz no telemóvel. Às vezes nós estamos andando em círculos e constantemente fazendo as mesmas coisas porque os nossos hábitos são os mesmos. Então, honre a Deus, honrar a Deus como uma primícia de sua vida. Acorde pela manhã, Pai Celestial, este é o dia que o Senhor fez. Neste dia terei felicidade? Não. No Senhor
eu me regozijo. No Senhor eu tenho paz. No Senhor eu tenho felicidade. No Senhor eu posso saltar montanhas. No Senhor não há nada que aconteça nesse dia que vai reduzir quem eu sou. No Senhor eu posso ter paz, no Senhor eu posso ter descanso. No Senhor eu posso de fato passar por esse dia e nenhum mal nunca acontecerá. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido porque o Senhor está comigo. Pronto. O dia está acabado, está finalizado. Não há nada que se passe durante o dia agora que vai te abalar, porque você já determinou o seu dia. Amados, nós não podemos correr o risco de apenas escorregar para dentro do dia. Não, 1000 vezes não. Nós, como filhos de Deus, aproveitando cada oportunidade, nós determinamos, nós levantamos, nós dizemos graças a Deus por este dia. Reconhecemos que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus, que eu sou encontrado nele e ele em mim. Você abençoa o seu dia, abençoa o teu patrão, aproveita esses minutos ali, honre a Deus nesse sentido, abençoe ele, abençoe cada encontro que você vai ter, cada chamada, cada cliente. Eu estou a falar sobre hábitos, estou a falar sobre oportunidades que você pode ter e você tem todos os dias, que não depende de outra pessoa, a não ser de ti. Portanto, não perca a oportunidade de honrar a Deus todas as manhãs, todos os dias, dando graça em todo o tempo, reconhecemos que tudo que somos, tudo que temos, vem dele. A segunda oportunidade que eu quero falar com você é sobre honrar as autoridades estabelecidas por Deus. Olha o que em Efésios o apóstolo Paulo nos faz lembrar. Efésios 6, verso 1 e 2 diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, todos os dias, Hilda, filho, estou a falar para mim, graças a Deus, todos os meus dois pais aqui. Todos os dias é uma oportunidade de honrar, de se preocupar, de garantir que os bons ensinamentos, aquilo que foi um tesouro depositado sobre nós e é depositado todos os dias temos a oportunidade de honrar isso, de fazer o que é bom, de fazer o que é reto, de fazer o que é justo. Em Colossenses 3:20 diz assim: filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois isso é agradável diante do Senhor. Ou seja, eu não só estou honrando os meus pais, mas estou fazendo o que é agradável ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Não percamos essa oportunidade de honrar. Se nós de fato já não estamos mais debaixo desta alçada de viver debaixo do mesmo teto dos pais, quando depois crescemos, avançamos, como é que nós honramos? De fato, tendo êxito, debaixo da graça de Deus, avançando com sucesso em tudo o que fazemos. Eu acho que é uma das maiores felicidades que um pai ou uma mãe pode ter, jovem, miúdo. Portanto, nós precisamos entender sobre isso, precisamos considerar isso. Todos os dias é uma nova oportunidade. Nunca houve, nunca mais haverá um dia como este. Não percamos essa oportunidade. Em Números 27, 18 e 19, vamos ler onde é que lá está. Entenda que nós estamos fazendo um paralelo aqui com a autoridade. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Nun,
homem em quem há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Assento ao sacerdote Eleazar e toda a congregação, à vista de todos, transmita-lhe as suas ordens. E a gente pode ler exato, 18 e 19. E o 19. Entenda que Moisés impôs as mãos sobre Josué perante todos. Amados, o reconhecimento, se isto não tivesse acontecido com Josué, ele teria um sério problema com a congregação de Israel ao liderá-los. Ele teria um sério problema. Só que aquilo que o povo viu, eles viram Moisés a impor as mãos sobre Josué. Isto tem um impacto tremendo no mundo espiritual, no seio da sua família. Em que sentido? Ainda falaram comigo e contigo, jovem, miúdo. Quando existe esta imposição de mãos, ou seja, quando você se permite estar debaixo de uma autoridade, de um convênio, como o meu pai e como a minha mãe, como os seus pais e a sua mãe, você está à vista de toda a sua família, de todas as pessoas. E as pessoas te reconhecem por isso. Em qualquer lugar que você for, em qualquer pessoa da família. Quando uma criança, quando um adolescente, ela é obediente aos pais, a qualquer pessoa da família você vai falar, uma das primeiras coisas que a família vai comentar: não, aquele miúdo é um bom miúdo, aquele rapaz é um bom rapaz, obedece aos pais. Não, realmente é maravilhoso ver como que ele obedece, como ele é um bom rapaz. É a mesma coisa. É o mesmo princípio. Da mesma forma como nós na igreja, quando as pessoas reconhecem que você está debaixo de um princípio, está debaixo de um convênio, aonde os líderes impõem as mãos sobre você. E eu não estou a falar só de forma literal, mas estou a falar mesmo do reconhecimento da sua vida, em que você reconhece o pastor, a pastora, o líder, o apacentador, como de fato uma autoridade sobre você. E isto traz impacto no mundo espiritual, como também sobre as pessoas. As pessoas veem isso, as pessoas reconhecem isso. E se de fato, como eu disse, se as pessoas não tivessem visto Moisés com as mãos sobre Josué, de fato ele teria um maior desafio ainda pela frente. Da mesma forma conosco, na igreja, no trabalho, seja onde for. Se eu for subversivo, o que é ser subversivo? É ser contra. É ser ali de alguma forma, aquele sentimentozinho do tipo: não, eu tenho uma ideia melhor. Não, eu consigo, eu faço melhor. Não, isto aí não é assim. Isso é uma ideia subversiva. E quando nós nos colocamos nesta situação, nós estamos a cortar o fluxo da autoridade. Nós estamos a comprometer de fato o reconhecimento para o meu avanço, seja onde eu esteja. Claro que eu estou aqui a dar o exemplo dos filhos, mas isso aplica em todos os sentidos, assim como eu estou a dizer agora. Então não percamos a oportunidade de honrar os seus pais, honrar os seus pastores, honrar o seu patrão, honrar as autoridades. Não estar a andar a 90 por hora na pista onde é 50 e de repente viu a polícia, freia já. Por exemplo, isto não acontece. Não, isto não acontece. Só na China. Por exemplo, eu estou a dar, porque às vezes nós pensamos em coisas mirabolantes, mas é uma coisa simples. Entendem o que eu quero dizer? Honrar em todo o tempo, todos os dias, é uma oportunidade. Que nós possamos de fato entender isso. Porque aqui eu sigo então para o meu terceiro e último ponto. Eu tenho todos os dias a oportunidade de honrar, servir o meu próximo, ser útil a alguém.
Em Romanos 12:10 diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Amados, servir o próximo, servir as pessoas, é fazer o que Jesus faria por ele, por ela. Servir o próximo é assumir a posição de quem é abençoado por Deus. É ser aquele que sabe que é rei e sacerdote. Ele fala a linguagem do reino. Ele fala a língua do rei. Pede-me e dar-te-ei até metade do meu reino, se quiseres. Esta é a linguagem do reino. Todos os dias nós temos essa oportunidade. Eu quero ler com você Lucas 10, versículo 37. E vamos lendo adiante até versículo 30 ao 37. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa, lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por causalidade, o sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. Próximo. Se calhar por aqui que eu li para ver. Já está. E aproximando-se, fez curativos dos ferimentos dele, aplicando-lhes o óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem, que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Aqui nós já ouvimos nesta noite, e eu quero reforçar mais uma vez, existe aqui um segredo pelo qual Jesus disse: há mais felicidade naquele que dá do que aquele que recebe. Maior é aquele que serve. Poderoso é aquele que serve. Agraciado é aquele que serve. No seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, seja onde for, sirva. Nós ontem tivemos a falar sobre isto aqui, sobre o senhorio de Jesus Cristo. Jesus sobre nós. Ao termos um Senhor, nós somos de fato os seus servos. Servos de quem? De Deus? Não somos servos de Deus. Servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para ir adiante. Fazer o que Ele fez e faz pelas pessoas. Em outras palavras, eu estou a dizer aqui para mim e para ti: torna-te útil. Não estou a te chamar de inútil já agora, mas torna-te útil. Em todos os lugares aonde você estiver, seja útil. Até falei sobre isso ontem. O mercado, vou dar um exemplo, o mercado de trabalho, ele valoriza a escassez. Ou seja, o quanto mais eu faço falta, o quanto mais difícil for para me substituir, maior é o meu valor. Por isso que há pessoas que não conseguem ganhar mais do que um ordenado mínimo, e há pessoas que ganham 120, 130 ordenados mínimos. É uma questão de escassez. Aquela pessoa, você já parou para pensar sobre isso? É ao mesmo tempo aplicado, mas por que um consegue tanto e outro consegue tão, em comparação de valores, tão pouco? O segredo que Jesus ensina a mim e a ti é: sirva. E quanto mais você for útil,
no seu trabalho, quanto mais você for uma bênção em sua igreja, quanto mais você servir, quanto mais você estiver disposto a aprender, quanto mais você tiver esse coração ensinável, mais raro o mercado vai te valorizar, por exemplo. E saiba, o mercado, o seu trabalho, seja onde for, precisa de alguém como eu, como você, em que temos mais felicidade em dar. Então, dê primeiro, sirva primeiro, entregue primeiro. Seja a mão de Deus aonde você trabalha, seja a mão de Deus aonde você estuda, seja a mão de Deus na sua igreja. Seja esta pessoa. Todos os dias é uma oportunidade. Observe o texto que nós acabamos de ler, do samaritano. Ele tinha recursos, ele tinha crédito. Ele disse, se porventura ele gastar ainda mais, não se preocupe, quando eu regressar, eu pago. E aqui há um segredo maravilhoso, mas é outro assunto. Portanto, esta é a nossa natureza. Nós damos primeiro, nós damos o primeiro passo, nós servimos primeiro, nós cumprimos o dever primeiro. O primeiro passo, essa é a nossa natureza. Deus deu o primeiro passo em relação a nós. Ele nos transportou de um lago encharcado, Ele nos tirou do lamaçal, Ele nos tirou das trevas, transportou para o seu reino de luz. Ele nos amou primeiro. Então não fique à espera que algo aconteça contigo primeiro, porque o que tinha que acontecer já aconteceu. Cristo Jesus veio, o tetelestai foi dado, consumado está feito. Este era o primeiro passo que era necessário em relação à sua vida. Você não precisa mais do primeiro passo para mais nada de ninguém. É você quem avança e as portas do inferno não prevalecem contra a sua vida. Você crê nesta palavra? Você crê nisso? Não perca esta oportunidade de honrar, de servir, de viver de fato uma vida que vale a pena ser vivida. Honrar, temer a Deus todos os dias é a base da nossa vida cristã plena. Honrar as autoridades, honrar nossos pais, honrar nossos avós, honrar aquele pelo qual Deus estabeleceu como autoridade, é de fato permitir que o fluxo da autoridade flua através da minha vida. É permitir que o fluxo de toda a autoridade que emana de Deus flua para a sua vida. Servir o próximo é colocar essa autoridade na dependência do Espírito Santo. Quando nós compreendemos isso, em que temos essa autoridade sobre nós, servir o próximo é colocar essa dependência do Espírito Santo. É colocar esta autoridade nas mãos do Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, me direcione, mostre-me. Portanto, estas 3 oportunidades é um beabá simples para o fluir da autoridade, do poder de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Quero convidar você a ficar sobre os seus pés neste momento. Vamos orar juntos. Pai, obrigado. Obrigado pela vida do meu irmão. Ele é um rei, ele é um sacerdote. O sacerdócio real está aqui. Obrigado, Jesus, porque de fato o teu consumado na cruz do Calvário nos permite ter esta leveza, esta felicidade de estar frente a frente com o Pai, ouvir palavras agradáveis, ouvir a correção, ouvir a direção, que faz toda a diferença em nossas vidas. Pai, eu quero abençoar a semana do meu irmão. Ele é mais que vencedor, é mais que conquistador. Satanás e seus demônios não podem tocar nele, na emoção, na mente. Por isso, Senhor, nós rendemos graça a Ti. Obrigado pela Sua palavra, pela Sua presença. Eu declaro uma semana vitoriosa sobre a vida do meu irmão. Aquele que está aguardando, Pai, por um contrato assinado, por mais
uma documentação finalizada. Pai, esta é a semana em que hoje nós abençoamos. Nunca houve um dia como este, nunca mais haverá. Por isso nós declaramos palavras de vida, por isso nós abençoamos, por isso nós declaramos que toda a amarra de Satanás, toda a obra das trevas, Pai, toda vez que meu irmão acordar pela manhã e vier qualquer coisa que queira distraí-lo de primeiro falar contigo, nós rejeitamos em nome de Cristo Jesus. Ele acorda cheio de sede, cheio de vontade, cheio de força, cheio de ânimo. Declaramos que toda depressão, ansiedade, toda palavra maldita em que meu irmão ele não avança, que pela manhã o dia dele já é falido, isto está tudo caído por terra em nome de Cristo Jesus. Ele levanta assim com o raiar da aurora, Pai, cheio de força, cheio de vigor, cheio de saúde. E assim, Senhor, ao som da nossa voz, ao som desta oração, nós declaramos isso, declaramos toda enfermidade, tudo aquilo que quer parar o meu irmão, e isto perde a expressão neste momento em nome de Cristo Jesus. Ele avança para esta semana cheio de graça, poder e autoridade vindo de Cristo Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Aleluia. Pelo menos será abençoado hoje uma semana de vitória.